Que maravilha, glória a Deus, irmãos. Meus irmãos, tudo está bom, tudo está bonito, mas rogamos as vossas orações para que o Senhor nos dê uma palavra no abrir da nossa boca. Em Isaías está escrito assim, não abra a Bíblia, não é este o texto. Isaías 30, 23, diz assim: e o Senhor te dará chuva sobre a tua semente com que semeares a terra. E também, como também sobre a novidade da terra. E esta será fértil e cheia, e o teu gado pastará em lugares largos de pasto. Que nesta noite Deus nos dê lugares largos de pastos verdejantes e de sementes santas pelo seu Santo Espírito. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no Evangelho, no Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São João, no capítulo 5. Evangelho de São João, capítulo 5, uma palavra bem conhecida da igreja, mas os pastores antigos diziam que quem anda por caminhos conhecidos não erra. Amém? Glória a Deus. São João, capítulo 5, se o irmão puder colocar na tela. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água, porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descesse, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Versículo 14. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Quem pode dizer amém à palavra de Deus? Meus amados irmãos, nós acabamos de ler uma palavra muito importante, como todas as palavras do Evangelho. Aqui o Senhor Jesus estava numa festa. Esta festa, não sabemos exatamente se era Páscoa, se era Pentecoste, se era Tabernáculos, que eram as 3 maiores festas de Israel. E, meus amados irmãos, a cidade estava cheia, mas Jesus partiu para um lugar chamado Tanque de Betesda. Esse tanque ainda hoje tem restos dele lá em Jerusalém. Deus me deu a oportunidade de estar ali. E aquele tanque se chamava Betesda. Betesda é uma palavra hebraica que significa casa da misericórdia. Bet em hebraico é casa. Betesda, que significa casa da misericórdia. E ali havia um mistério. Alguns querem dizer, os modernistas, eles querem negar o sobrenatural. E alguns modernistas estão questionando se havia realmente um movimento de um anjo na água. E eles dizem que este versículo falta em alguns manuscritos antigos,
Mas, meus amados irmãos, para entender que este versículo é verdadeiro, basta ler o contexto. O contexto confirma. Diz a Bíblia que havia ao redor daquele tanque 5 alpendres e havia uma multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados. Meus amados irmãos, e aquele povo estava ali esperando um milagre, porque a Bíblia diz que de tempo em tempo, não sabemos de quanto em quanto tempo, descia um anjo, e o anjo não era visto, mas se via o mexer, o movimento das águas. E quando as águas eram agitadas, acontecia um milagre. O primeiro que ali descesse, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Aleluia! Meus amados irmãos, e ali o Senhor Jesus foi, tinha muita gente, tinha muitos cegos, muitos mancos, muitos ressecados. Ressecado é aquela pessoa que paralisou, houve talvez um AVC, e a perna secou, o braço secou, devido à falta de movimento, devido à falta de comandos, a pessoa termina atrofiando, e um braço atrofiado, uma perna atrofiada, é irremediável, é irreversível. Hoje tem fisioterapia, mas nem todo caso a fisioterapia pode recuperar. E naquele tempo não havia recuperação. E meus amados irmãos, aquele povo ali, Jesus foi para lá, e dentre aquela grande multidão de pessoas doentes, Jesus escolheu um para fazer um milagre. Meus amados irmãos, e eu quero dizer para vocês que os milagres de Jesus não são apenas milagres por milagres, mas são milagres pedagógicos. Cada milagre de Jesus é cheio de ensinamentos, de verdades espirituais, principalmente no Evangelho de São João. O evangelista São João, ele diz que estes milagres são sinais. O que é um sinal? O sinal é uma coisa que traz uma mensagem. Por exemplo, você chega no semáforo, está lá as 3 cores que aparecem no momento certo cada uma. Aquilo ali é uma mensagem, aquilo ali não é só a cor, as 3 cores. Não são só as 3 cores, mas cada cor tem um significado. O vermelho está dizendo pare, o verde está dizendo atenção, aguarde um pouquinho, aliás, o amarelo, perdão, e o verde quer dizer que você está livre para passar. Então, o sinal, ele traz uma mensagem. E o evangelista São João disse que os milagres, os 7 milagres do evangelho de São João, como dos demais evangelhos, são sinais, são mensagens que Deus está passando para nós, se aproveitando de milagres que aconteceram realmente para passar lições para nós nos dias atuais. Nós vemos aqui, irmãos amados, vamos aprender alguma coisa que o Senhor Jesus nos ensina neste caso. Em primeiro lugar, irmãos, aquele tanque representa, aquela situação daquele povo, representa a situação de toda a humanidade. Toda a humanidade, o mundo é um grande tanque de Betesda, onde tem cegos, mancos e aleijados. Se não são cegos, mancos e aleijados fisicamente, são cegos, mancos e aleijados espiritualmente. O mundo todo foi atingido pelo pecado. O mundo todo foi atingido pela queda. Quem não ficou cego, ficou manco. E quem não ficou manco, ficou ressecado. Mas todos nós, a Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É interessante notar que cada um foi atingido numa área diferente. Tem gente que diz, eu não sou ladrão. Tem gente que diz, eu não sou assassino. Tem gente que diz, eu não sou um estuprador, eu não sou um pedófilo, querendo se livrar. Mas, meu amigo, dê graças a Deus que você não foi atingido nessas áreas, mas com certeza você foi atingido em alguma área. Glória a Deus. Observe que havia cegos, havia mancos e havia ressecados. Quem não foi atingido de um jeito, foi atingido de outro, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
A Bíblia diz que Deus olhou do céu à terra e procurou, e não achou nenhum justo, nenhum sequer. Romanos capítulo 3 e versículo 10. Todos foram atingidos. Quem não foi atingido de uma maneira, foi atingido de outra. A prova é os 10 mandamentos. Quem é de nós que nunca quebrou um dos 10 mandamentos? Você pode não ter matado, você pode não ter roubado, mas alguma coisa você já cobiçou, alguma coisa você já fez que atingiu um dos 10 mandamentos. E a Bíblia diz que se quebrar um mandamento, quebrou todos os mandamentos, está na palavra de Deus. Então aquele tanque de Betesda, com aquela multidão de gente deficiente em alguma área da vida, representa toda a humanidade. Todos nós estávamos ou estamos na beira do tanque de Betesda, esperando alguma coisa de Deus. A Bíblia diz que de tempo em tempo descia um anjo, mas só era curado ou só era curada uma pessoa. Não eram curados todos, a porta não estava aberta para todos ainda. Representa o tempo da lei, representa o tempo antes da vinda de Jesus Cristo. Glória a Deus, quando a porta da grande salvação ainda não estava aberta. Os salvos eram poucos, era somente pouca gente que poderia ser salva pela fé no Cristo que havia de vir. Glória a Deus, como os judeus, os patriarcas, os profetas, que de vez em quando o anjo representa a lei de Moisés, que a Bíblia diz que foi dada através dos anjos. Louvado seja Deus, mas não era todo mundo que tinha acesso a esta misericórdia. Não era todo mundo que tinha acesso, porque a Bíblia diz que só um, depois que o anjo agitava as águas, era que tinha direito de receber a bênção. Louvado seja Deus. Mas, meus amados irmãos, eu acho maravilhosa a Bíblia. A Bíblia diz que Jesus foi naquele lugar. Glória a Deus. E eu quero dizer que Jesus veio nesta noite a esta casa também. Ele veio a esta festa. Louvado seja Deus. Ele veio a este culto. Glória a Deus. E todos nós estamos aqui esperando pela misericórdia. Todos nós estamos esperando de uma maneira ou de outra por uma ação divina. E Jesus chegou ali, irmãos, e ninguém percebeu. Jesus chegou como um homem qualquer. Jesus não chegou com uma áurea. Jesus não chegou com um halo ou um resplendor na cabeça. Jesus chegou ali no meio da multidão, nem foi percebido. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mas a minha Bíblia diz no versículo 5, glória a Deus, e estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Glória a Deus. Aleluia. Jesus se dirigiu a uma daquelas pessoas que estavam ali. Glória a Deus. O que eu acho interessante, irmão, é o versículo, preste bem atenção, está na tela e a sua Bíblia está no seu colo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo. Diga comigo, Jesus sabendo. Aleluia. Jesus, irmão, conhecia aquele homem. Jesus, sem aquele homem nunca ter visto Jesus, mas Jesus sabia do seu estado. E eu tenho uma notícia para você: Jesus sabe do seu estado. Jesus sabe da sua situação. Você pensa que Deus não está olhando para você. Tem hora na vida da gente que a gente pensa que está desprezado dos homens e que está desprezado de Deus. Mas neste tanque de Betesda, o Senhor Jesus está olhando para você nesta noite. E Ele sabe, Ele lhe conhece. Ele conhece você. O salmista Davi disse no Salmo 139, o salmista disse que: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Conheces o meu assentar e o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. E ele disse
que antes que fosse formado no ventre, quando ele estava informe, ainda era um zigoto no ventre da mãe, Jesus já estava com os olhos no salmista. Glória a Deus, ele lhe conhece. Talvez você foi rejeitado no ventre da sua mãe. Talvez seu pai mandou sua mãe lhe abortar. Talvez sua mãe ainda tomou alguma coisa venenosa para lhe abortar. E quem sabe você recebeu rejeição desde o ventre de sua mãe. Jesus, ele estava lhe acompanhando desde aquela época. Desde aquele tempo. Quem sabe você passou por traumas na infância. Quem sabe você passou por coisas que você não gosta nem de lembrar e tem até acanhamento de falar. Você talvez carregue traumas, talvez sua alma esteja ressecada, mas Jesus está olhando para você. E Jesus conhece, sabe de tudo que se passa na sua alma. Ele sabe em que área você está afetado. Você veja que cada um foi afetado numa área diferente. Um foi afetado à vista, o outro foi afetado um pé que ficou manco, e o outro ficou ressecado, ficou paralítico. Mas Jesus sabe de tudo, e Ele não quer saber. Ele quer saber que Ele lhe ama, e Ele quer saber que Ele tem poder para tirar você dessa situação. Aleluia, Jesus conhece. A Bíblia diz, e Jesus sabendo, irmão, Jesus sabe tudo. Jesus é Deus. Existe uma seita que diz que Jesus é o anjo Miguel. Outra seita diz que Jesus, ele foi criado, ele é a maior criatura. Outra seita diz que Jesus é um espírito evoluído. Não, senhor, Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Aleluia, Jesus é Deus, Ele é consubstancial com o Pai, Ele sabe de tudo. Louvado seja Deus. E Jesus sabia da samaritana. Você está lembrado quando a samaritana, Jesus encontrou com ela? Jesus sabia que ela já tinha tido quantos maridos? Quem lembra? 5. Jesus sabia o nome deles todos. Jesus sabia que ela tinha tomado aqueles maridos de outras mulheres. Jesus sabia da vida da mulher samaritana. Jesus sabia da vida de Zaqueu. Zaqueu não conhecia Jesus, mas Jesus já sabia tudo da vida de Zaqueu. Jesus sabia tudo. Quando Judas foi beijar Jesus, vocês estão lembrados que quando Judas foi trair Jesus, deu um beijo. Jesus olhou para ele e disse: Judas, com um beijo tu traz o Filho do Homem. Jesus sabia que aquele beijo não era verdadeiro, que aquele beijo era falso, que aquele beijo era um sinal para prenderem Jesus. Irmão, por isso que esta igreja dá glória a Jesus, porque Jesus é onisciente. Aleluia. Ele sabe o profundo e Ele sabe o escondido. Oh, aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia, mas não podemos demorar muito para terminar na hora certa. E a Bíblia diz que Jesus, irmãos, sabia que ele estava ali fazia muito tempo. Glória a Deus. Jesus sabia que ele estava abandonado. Você vê que ele diz assim: eu não tenho homem algum que me coloque no tanque. Não foi assim que ele disse? Jesus sabia. Ele não tinha parente. Os parentes o abandonaram. Talvez a mulher o abandonou. Talvez os filhos o abandonaram. Talvez os amigos, os primos. Irmão, ele disse: não tem ninguém que me meta no tanque quando a água é agitada. Nós vivemos numa época, irmãos, de solidão. Aleluia, ninguém se interessa mais por ninguém. Eu sou de uma época que os vizinhos se interessavam uns pelos outros. O povo morava nas ruas abertas, o povo era mais pobre, não morava em condomínio, não morava em apartamento, mas todo mundo se importava com o outro. Glória a Deus, eu era criança, me lembro que havia uma senhora lavadeira. Era comum a profissão de lavadeira, de ganho. Lavava as roupas, fazia aquele pacote bem feito, enrolava numa toalha branca e levava nas casas com a roupa engomada. E eu me lembro que essa senhora, eu não lembro o nome dela, eu era muito criança, ela
foi lavar uma roupa e meteu a mão na roupa e uma agulha entrou na mão daquela senhora. Tinha uma agulha no tecido, na roupa, e ela meteu a agulha, entrou na mão, e a mão infeccionou, e aquela senhora passou muitos dias sem poder trabalhar, com o braço numa tipóia, tomando remédios mas irmão, ninguém deixou, não eram crentes, eram católicos, mas ninguém da rua deixou nem ela, nem seus filhos passarem fome. Aleluia! A vizinhança toda semana fazia uma vaquinha e a feira daquela senhora era garantida. Porque nós vivíamos numa sociedade que se importava com os outros. Hoje você mora, não sabe quem é o vizinho da frente, 20 anos morando num apartamento, alguém passa, não dá bom dia, você às vezes tem parente, mas é mesmo que não tem, você às vezes tem pai, tem mãe, tem filho, mas parece que não tem, você se sente sozinho no meio da multidão, e você está dizendo, ninguém se importa por mim, você está dizendo, você está triste, deprimido, dizendo ninguém me ama, ninguém se preocupa, mas eu quero dizer que neste tanque de Betesda tem um homem que se preocupa com você, sim senhor. E este homem é Jesus de Nazaré. O homem disse, Senhor, eu não tenho ninguém que me meta no tanque quando a água é agitada, mas vai outro antes de mim. Louvado seja Deus, Ele conhece seu vazio, Ele conhece seu abandono, Ele conhece seus desesperos, Ele conhece seus vícios, Ele conhece os traumas, os desajustes da sua alma, as desordens que tem dentro de você. Ele conhece tudo, mas Ele hoje está virado para você, Ele hoje está voltado para você, Ele hoje está se dirigindo a você. Quem acredita nisso, louvado seja o nome do Senhor, nesta noite e para sempre. Aleluia, glória a Deus, meus amados irmãos. E o que eu acho bonito é o versículo 6. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? Duas coisas estão neste versículo. A primeira coisa que eu observo aqui na segunda parte, na parte B, é que Jesus se dirigiu ao homem. Não foi o homem que se dirigiu a Jesus, mas foi Jesus quem se dirigiu àquele homem. Isso fala da graça de Deus, isso fala da misericórdia de Deus. A gente está aqui não é porque a iniciativa não foi nossa. A gente é crente por causa do imã da graça de Deus que passou na nossa vida. Aleluia. Se fosse para a gente ser crente pela nossa própria iniciativa, a gente não seria crente nunca. Aleluia. Observe que não foi o homem quem gritou por Jesus, mas foi Jesus quem se dirigiu àquele homem. A iniciativa, eu aprendo aqui que a iniciativa é sempre divina, sempre é Jesus. Afinal, Jesus disse no mesmo evangelho de São João, capítulo 15, Jesus disse, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu quem vos escolhi a vós. Aleluia, antes de você nascer, Jesus já estava de olho em você. Glória a Deus. Agora, irmãos amados, foi assim com todos, foi assim com Abraão. Você está lembrado de Abraão? Abraão vivia em Ur dos Caldeus, era assim ou não era? Ele vivia lá e o pai de Abraão, segundo a tradição rabínica, era fabricante de ídolos. E Abraão foi criado numa casa que vendia ídolos, vendia estátuas de deuses. Aleluia. Aí esse homem lá não sabia quem era Deus, só conhecia Baal, só conhecia Astarote, só conhecia os deuses dos caldeus. Mas um dia, não sei se ele estava fazendo uma imagem junto com o pai, ou estava numa sala separada, a Bíblia diz que Deus aparece a Abraão e diz, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. O homem fazendo ídolos e Deus apareceu a ele. Por quê? Porque a iniciativa sempre é de Deus. Você está lembrado de Saulo? Saulo não queria ser crente. Saulo era perseguidor de crente. E a Bíblia diz que ele foi para Damasco, ele foi para lá respirando o quê? Quem lembra da palavra bíblica de Atos 9? Respirando
ameaça, como uma fera. A palavra respirando no grego significa o bafo de uma fera, aleluia, o rugido de um leão. Ele pegou carta endemoniado para pegar crente, mas a iniciativa não foi de Saulo. Quando é no caminho de Damasco, uma luz aparece meio-dia, mais clara do que o sol, e a voz diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E o resto da história vocês já sabem. Porque não é o homem que escolhe o Senhor, é o Senhor quem escolhe o homem. Louvado seja Deus. Foi Jesus quem se dirigiu, aleluia. Você lembra de Levi? Levi estava onde? Os irmãos aqui são pregadores. Levi ou Mateus estava onde? Hein? Quem sabe dizer onde é que ele estava? Na alfândega, no telônio. Ele estava lá cobrando imposto. Ele queria lá saber de Jesus, ele queria lá saber de salvação. Ele estava com a usura dele, fazendo falcatrua, cobrando impostos exorbitantes. Louvado seja Deus. Jesus só fez olhar para ele e disse: segue-me. Glória a Deus, aleluia. E ele deixou a alfândega, deixou os recibos, deixou o dinheiro e saiu correndo atrás de Jesus de Nazaré. Aleluia. Porque não somos nós quem escolhemos o Senhor, foi Jesus quem se dirigiu àquele homem e disse: queres ficar são? Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Agora outra coisa que eu aprendo é que Jesus pergunta se você quer. Aleluia. Deus trabalha assim. A iniciativa é dele, mas ele espera pela sua resposta. Por que, irmão? Porque Jesus perguntou se ele queria ficação. Eu vou explicar para vocês. É porque tem gente que não quer ficação. Aleluia. Tem gente que se acostuma com a miséria. Tem gente que é aleijado e vive pedindo esmola. Se você perguntar a ele se ele quer ficação, ele vai dizer: deixa assim mesmo, glória a Jesus. Senão eu vou perder o Loas, e senão eu vou deixar de pedir esmola. Tem gente que se acostuma com a miséria. Tem gente que se acostuma com o pecado. Tem gente que se acostuma. Deus elege, Deus toma a iniciativa, mas ele pergunta: você quer? Porque você só vai ser salvo se você quiser. Aí é onde entra o feedback do homem. É onde entra a resposta do homem. Que Deus não invade, Deus não pega pulso. Deus não pega a pessoa a pulso para ser crente. Você tem que responder à chamada de Deus. Aleluia, você tem. Por isso que a Bíblia diz, Jesus disse: se alguém tem sede, se alguém quiser, venha a mim. E o que, meus amados irmãos? E beba. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Jesus chama você. Jesus lhe ama. Mas ele espera que você corresponda. Ele espera que você diga: quero. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Lá no livro do profeta Isaías, diz assim, em 55:3: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas é se quiserdes e ouvirdes. Louvado seja Deus. Jesus disse também em Apocalipse 22:17: quem tem sede, ele disse: se alguém quiser, tome de graça de quem, meus amados irmãos? Da água da vida. Mas é se quiser. E outra vez ele disse: se alguém quiser vir após mim, não é assim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E o que, meus amados irmãos? Mas é se quiser. A iniciativa é de Deus, a eleição é de Deus, mas Deus, ele quer que você se levante, ele quer que você se erga, ele quer que você aceite o projeto dele na sua vida. Aleluia. Então, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus disse no versículo 7. Eu gostaria que vocês me ajudassem, todo mundo bem alto para não dormir, que eu já estou vendo gente assim, com vontade de ir no McDonald's, de fazer um lanche, glória a Deus, aleluia. Outros deixou um cuscuz em casa, já pronto para ferver quando chegar em casa, glória a Deus. Então veja aí, por favor, 1, 2, 3. Aleluia. Volte, por favor. O enfermo respondeu: Senhor,
eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me meta no tanque. Aleluia. Eu quero dizer que aquele homem não tinha ninguém por ele. Não tinha ninguém que fizesse alguma coisa por ele. E eu quero dizer, meu irmão, que em matéria de salvação é desse mesmo jeito. Não tem homem algum que possa lhe ajudar. Não tem homem nem mulher alguma que possa lhe salvar. Não tem ninguém que lhe tire dessa situação. Não tem. A Bíblia diz no livro de 1 Timóteo 2:5, a Bíblia diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Há um só Deus e um só mediador. Não tem outra pessoa que possa lhe jogar no tanque da graça. Não tem outra pessoa que possa estender a mão para salvar a sua alma. Aleluia. Quando eu não era crente, aleluia, eu pensava que tinha outros que podiam me ajudar. Eu pensava que Santo Antônio poderia me ajudar. Eu pensava que São José poderia me ajudar. Eu pensava até que o Padre Cícero, irmão, poderia me ajudar. Louvado seja Deus. Mas depois eu li na Bíblia que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Aleluia. Só tem um que tem condições de fazer esse intercâmbio. Só tem um que tem condições de fazer alguma coisa pela humanidade. É nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse: eu não tenho homem algum que me meta no tanque. Quando a água é agitada, louvado seja o nome do Senhor para sempre e eternamente. Glória a Deus. Não tem ninguém que me meta no tanque. Mas Jesus, para salvar, ele não precisa de tanque. Jesus, para fazer a obra, ele não precisa de liturgia, ele não precisa de ritual. Todos aqueles rituais da velha lei cessaram em Cristo. Hoje não precisamos mais daquele tanque. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos amados, no versículo de número 8 e o versículo 9, Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Aleluia. Meus amados irmãos, Jesus deu uma ordem impossível. Foi assim ou não foi? Por quê? Porque aquela ordem era impossível humanamente falando. Por quê? Me ajudem a raciocinar. Porque aquela ordem que Jesus deu era impossível. Porque o homem estava o quê, meus amados irmãos? Ressecado. As pernas dele estavam fininhas. As pernas dele não tinham mais movimento nos nervos, não tinha mais músculo. Louvado seja Deus. Jesus deu uma ordem impossível àquele homem. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, agora entenda isso. Quando Jesus dá uma ordem impossível, ele dá o poder para você cumprir a ordem. Aleluia. Ser crente é uma ordem impossível. Ser crente em Jesus é um mandamento que o homem não tem condições de ser. Nós não temos condições, não temos. Mas Jesus disse: levante-se. E ele dá o poder, ele dá a graça, ele dá a unção para que você se levante, meu irmão. Vocês estão lembrados quando Jesus mandou Lázaro sair? Estão lembrados? Lázaro, foi que ele disse, Lázaro estava com quantos dias de morto? Quantos dias, irmãos? 4 dias, não tinha mais 4 dias, não tinha mais fígado, não tinha mais pâncreas, não tinha mais intestino, não tinha mais estômago. Tudo aquilo já tinha virado uma massa, já tinha virado uma papa, vamos usar assim essa expressão grotesca, porque essas coisas elas se derretem logo, elas se desfazem logo. Louvado seja, estava só aquela bagaceira lá, não prestava para nada, mas Jesus disse: Lázaro, levanta. Lázaro, vem para fora. Aleluia. Quando ele dá a ordem, mas o poder de Deus vai lá dentro da pessoa, o poder de Deus vai na alma da pessoa, e a pessoa pode, porque quem dá a ordem dá a condição. Jesus disse: levanta, toma a tua cama e o que, meus amados irmãos? E anda. E para ir concluindo o sermão, logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama. Não era uma cama de pernas, era um leito, era uma maca, era um colchonete. Glória a Deus. E tomou a sua cama.
tomou o seu leito e andava e partiu. Aleluia. Eu poderia terminar o sermão aqui, mas eu peço mais 2 minutinhos para eu terminar esse sermão, para eu concluir esse sermão. Meus amados irmãos, Jesus se meteu no meio da multidão e o homem não viu mais Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus encontrou, no versículo 14, por favor, ponha na tela, glória a Deus, aleluia. Depois Jesus encontrou, onde, meus amados irmãos? Me ajudem, eu gostaria que vocês repetissem. Depois Jesus encontrou o templo. Irmãos, quem salvou o homem foi quem? Quem salvou o homem foi quem? Mas depois de salvo, ele foi para onde? Para o templo. É por isso que a gente veio para aqui hoje. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. É por isso que eu não sou desigrejado. Louvado seja o nome de Deus. Porque quem recebe o favor de Deus, ele precisa vir para o templo para aprender a ser crente, para aprender a servir a Deus e para fazer a vontade de Deus. Nós estamos numa época de gente soberba e arrogante. Eu não preciso de templo, eu não preciso de sacerdote, eu não preciso de pastor, eu não preciso de homem. Meu negócio é diretamente com quem? Com Deus. Tudo bem, meu irmão, mas seja humilde, baixe essa soberba. Aleluia, venha para o templo. Jesus encontrou o homem onde, meus amados irmãos? No templo. Louvado seja Deus. Na escola bíblica dominical, no culto de doutrina, no culto de santa ceia, no culto do batismo, nas festividades. Depois que você recebe a bênção, você precisa permanecer na graça de Deus. Olha, eu acho linda a Bíblia. Olha lá em Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que quantas pessoas aceitaram a Cristo, quantas pessoas se converteram no dia de Pentecoste. Quantas, irmãos? Quase quantas pessoas? 3.000. Aí a Bíblia diz mais abaixo um pouquinho: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aleluia. Como é que você diz que é crente e não quer doutrina? Como é que você diz que aceitou Jesus, que recebeu a bênção e não quer perseverança, não quer ensinamento? Louvado seja Deus. A Bíblia diz que aqueles que aceitaram, aqueles que creram em Cristo, eles todos os dias estavam ouvindo a palavra dos apóstolos. Quem pode dizer glória para Deus nessa noite? Onde foi que Jesus deu doutrina a ele? Onde foi? Lá Jesus não ensinou nada a ele. Lá na beira do tanque, Jesus não deu doutrina a ele. Onde foi que Jesus deu? Vamos ver a doutrina que Jesus deu para ele. Leia aí, todo mundo. Eu gostaria que vocês ficassem de pé para abrir o diafragma e de ler bem alto em nome de Jesus. 1, 2, 3. Onde foi que Jesus deu doutrina a ele? Onde foi? Lá fora Jesus salvou. Lá fora Jesus fez a obra. Mas depois encontrou com ele no templo e disse: agora eu vou lhe dar uma doutrina para você aprender a ser crente, para você não voltar para o que você era. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Hoje em dia, para encerrar, tem uma graça barata, né? Graça barata, o que é graça barata? É dizer que a graça de Deus deixa você do mesmo jeito. Se você você era pedófilo, pode continuar pedófilo. Você era pervertido sexual, pode continuar pervertido sexual. Tem até igreja que incentiva a fumar, usar drogas. Tem até pessoas que dizem: olha, você continue. Uma senhora apareceu dizendo que é pastora, mandando o povo fumar maconha, dizendo: fume maconha, mas fique com Jesus. Alguém já viu isso na internet? Eu já vi. Uma pastora, glória a Deus. É a graça barata. Mas a graça do meu Cristo perdoa. A graça do meu Cristo perdoa. A graça do meu Cristo alcança. Mas ele diz, vá para a igreja para aprender. Não peque mais. Não peque mais. Não peque mais. Para que não te suceda alguma coisa pior. É uma graça responsável.
Glória a Deus. É uma graça responsável. E onde está a primeira pessoa? Que nesta noite está aqui no tanque de Betesda. Estamos aqui à beira do tanque de Betesda. E um homem chamado Jesus, ele está aqui neste tanque. E ele está te chamando. Ele está perto de você. Ele está dizendo: queres ficação? Onde está a primeira pessoa que quer ficação? Onde está a primeira vida que quer ficação? Por favor, levante sua mão e diga: pastor, sou eu a primeira pessoa. Onde está a primeira pessoa que quer ficação, que quer ficar curada, que quer receber a graça, que quer receber o perdão, que quer receber tudo de bom do Senhor Jesus? Onde está a primeira vida? Levante a sua mão e diga: pastor, eu sou a primeira vida. Aleluia. Onde está a primeira vida? Aleluia, glória a Deus.